Hey pessoas, eu sou Yasmin Bacon, este é de Bacon Terror, então sejam muito bem-vindos e já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo, mas que se você não for, então já aproveita para se inscrever aqui no canal, que eu pelo menos tento postar conteúdo todos os dias. Às vezes eu falho, às vezes eu falho. Sou um ser humano falho, mas tô melhorando nisso. Eu tô gravando há 4 horas sem parar pra cá e pro TikTok. Eu mereço um desconto básico, por favor. Enfim, hoje tem 3 relatos, eles não têm necessariamente correlação de nenhum nada. Ó, vamos direto pros relatos, não vou ficar enrolando, mas já lembrando que vocês podem se inscrever no canal e deixar o seu like aqui no começo, porque ajuda muito. Então tá, vamos lá, o primeiro relato se chama Relato do Interior. Olá, Yasmin, espero que esteja bem, o meu nome está no e-mail, mas peço para que não revele. O que vou relatar a seguir aconteceu no sítio onde minha tia morava, mas antes eu preciso contextualizar para que tudo faça sentido. Moro no interior de Rondônia e não diria o nome da cidade, pois é muito pequena e a minha família é bastante conhecida, tanto na zona rural quanto na urbana. O sítio em questão, ele ficava num lugar extremamente isolado, no interior dos interiores, como costumávamos dizer. Eram mais de 110 quilômetros de estrada de chão até a cidade mais próxima, e na época, comunicação, energia elétrica e internet eram quase inexistentes. Isso já ajuda a imaginar o clima pesado e solitário do lugar. Desde já, vale ressaltar que acredito que muitos dos acontecimentos nos sítios estavam ligados ao marido da minha tia na época. Ele era e ainda é um homem difícil, maldoso, briguento e infiel. Da boca dele saíam muitas coisas ruins, ele xingava e amaldiçoava não só a família, mas também o sítio e os animais que viviam ali. Além disso, mantinha um relacionamento com uma amante que mexia com magia e, segundo as próprias palavras dele, fazia tanto fazia o Deus quanto o diabo. Nossa, credo, que horrível dizer isso, gente. Quando eu era pequena, por volta dos meus 5 anos, eu ia com muita frequência nesse sítio. Eu adorava passar o dia com a minha tia e ela também gostava muito da minha companhia, pois passava a maior parte do tempo completamente sozinha. O marido e os 2 filhos trabalhavam longe, e às vezes chegavam a passar até 30 dias sem voltar para casa. Por isso, em muitas ocasiões, eu acabava dormindo lá. Comigo nunca aconteceu nada diretamente, mas eu senti algo estranho. Sempre que brincava perto do enorme cafezal que cercava a casa, tinha a sensação constante de estar sendo observada. E não era aquele medo comum de criança, pois eu brincava normalmente no cafezal da minha própria casa e nunca sentia nada parecido. No sítio da minha tia, porém, tudo parecia mais sombrio, pesado, como se o ambiente carregasse algo ruim. Certa vez, eu estava acompanhando a minha tia enquanto ela regava a horta. Essa horta, ela ficava em um trieiro acima da casa, que dava acesso a uma segunda construção feita de tijolos, ainda inacabada, sem janelas, onde era possível enxergar praticamente tudo do outro lado. Eu estava brincando fora da horta, a cerca de 50 metros dessa casinha de tijolos, quando eu ouvi 2 assovios muito altos. Exatamente do mesmo jeito que os meus primos costumavam assoviar para tocar o gado. E aí vem a parte estranha, Yasmin. Naquele dia, meus primos estavam trabalhando longe de casa, como eu já mencionei. Não havia vizinhos por perto e o mais próximo ficava a cerca de 2 quilômetros dali. Ai, calma, gente, que eu arrepiei legal agora. Mas, por eu ser criança, não dei muita atenção. Apenas perguntei à minha tia o que tinha sido aquele assovio, já que estávamos sozinhas. E ela respondeu com naturalidade. Isso é normal, filha. A gente sempre escuta. É só ignorar. Bom, Yasmin, graças a Deus, comigo só aconteceu isso mesmo. Porém, com outros integrantes da família e também com algumas visitas, as coisas aconteciam com certa frequência. Vou citar abaixo algumas situações das quais me lembro. Certo dia, minha tia ligou o gerador de energia para assistir um pouco de TV e se deitou no chão da sala. Ela estava ali, bem tranquila, quando, pelo canto do olho, viu uma cobra vindo nessa direção. A cobra se entrelaçou em seus cabelos. Assustada, minha tia deu um pulo e se levantou rapidamente, vendo a cobra entrar debaixo da cortina que cobria toda a parede. Cara, ela foi atacada por uma cobra, do mesmíssimo nada. Ela puxou a cortina na mesma hora, mas a cobra tinha simplesmente desaparecido. Não havia como ela ter se escondido, pois a parede era lisa, sem buracos, ou qualquer lugar onde pudesse se enfiar. Também não havia como ela ter fugido pelas portas, que ficavam longe, e a minha tia certamente teria visto. Gente, eu vou abrir um parênteses aqui, porque isso é uma coisa muito interessante. Vou dar um exemplo prático pra vocês. Vamos supor que eu acordo no meio da madrugada e eu vejo uma aranha na minha parede. Ou uma barata andando. Eu tenho muito com aranha, mas às vezes aparece com barata, com cobra, com qualquer animal peçonhento. Eu já senti o escorpião picando meu pé, pra vocês terem ideia. Eu sei que é energia negativa que tem ali, mas dependendo do ponto, até trabalho que fizeram, algo assim, antes desse trabalho firmar, antes disso realmente pegar força, é assim que eu sou avisada. É sempre assim.
é com o bicho. Vamos supor, eu tô dormindo e eu acordo, eu tô pegando no sono e eu vejo, primeiro eu levo susto, né, achando que realmente tem o bicho, depois eu penso, putz, é coisa espiritual que estão fazendo contra mim. Ou o lugar que eu tô, se eu tô num hotel, se eu tô na casa de alguém e eu vou dormir na casa dessa pessoa e eu vejo isso, eu sei daí que é no ambiente, às vezes, dependendo, eu sei quando é o trabalho. Mas quando é em casa, eu sei que é trabalho. Nossa, horrível, horrível. Isso pode acontecer, tá? Inclusive, pode acontecer até de você sentir o bicho andando em você, algo assim. Ó, veio um mosquito agora. Meu Deus, foi só falar. Mas você vê um animal peçonhento. Quando não tem, às vezes até sentir é sinal dessas coisas. Não sei se vocês sabiam disso, mas é bizarro. Mas ok, voltando ao relato. Em outra ocasião, minha tia estava na mesma sala assistindo TV. Já era noite, por volta das 11 horas, ela tinha colocado um DVD de filmes de terror. Minha tia tinha o costume de lavar louças na pia, que ficava bem próxima de onde ela estava sentada, e empilhá-las ali para secar. Já estava na metade do filme, em uma cena bem pesada, quando ela ouviu o barulho das louças caindo no chão. Ela conta que começou a sentir o vento dos talheres passando perto do seu pé. Porém, quando ela olhou a pia de louças, as louças estavam intactas, exatamente do jeito que ela havia deixado. Ela desligou a TV e o gerador correndo e foi dormir orando muito. Meu Deus, que medo. Bom, Yasmin, eu não me lembro completamente das outras situações, então não consigo relatá-las aqui, pois ficaria sem sentido. Mas lembro da ex-esposa de um dos meus primos comentar que, por muitas noites, quando estava começando a pegar no sono, alguma coisa puxava a coberta dela. Ela também ouvia alguém dizer algo rodeando, tipo, calma. Ela também dizia ouvir algo rodeando a casa enquanto arrastava alguma coisa na parede. Segundo ela, dava a impressão de serem as garras daquela coisa. O mais curioso é que outros parentes já relataram ouvir a mesma criatura rondando a casa enquanto dormia lá. Hoje em dia, minha tia não está mais com aquele homem e também não mora mais naquele sítio. Eles venderam o lugar para um fazendeiro que derrubou a casa e arrancou o cafezal. O clima lá é bem tranquilo atualmente, mas acredito que isso seja pelo fato do meu ex-tio não morar mais ali, já que coisas estranhas continuam acontecendo no lugar para onde ele foi. Acredito que enquanto ele viver fazendo o inferno que faz, o mal não vai deixar de acompanhá-lo. Esse foi o relato, espero que tenham gostado, apesar de não ser tão assustador assim. Um beijo, fique com Deus, um beijo. E eu achei assustador, na verdade eu achei impactante e assustador, porque, como eu já falei, é muito real. E creepypasta, por exemplo, ou filmes de terror, eles assustam pela parte sobrenatural, mas eu acho que quando o relato é relato mesmo, pode ser o que você acha que é o mais fraco, ele se torna muito impactante simplesmente por ser real, por ser uma vivência, por ser um relato. E mesmo que fosse, cara, uma creepypasta já me deixaria arrepiada, como eu falei aqui. E isso acontece muito, tá? Quando uma pessoa é muito ruim, muito podre, ela atrai a podridão com ela. Eu acabei de gravar um vídeo sobre um relato de uma babá. Não sei se já foi ao ar ou não. Mas se for ou se não for, assistam que compensa muito. Se eu já postei, vão lá dar uma conferida. Mas se não, ele vai estar saindo amanhã ou depois. E, cara, é muito, muito real isso de... Quanto mais baixo você vibra, mais coisa ruim vai acontecendo com você e com as pessoas ao seu redor. Mas eu falo um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Na verdade, acho que metade do vídeo sou eu dando minha palestrinha. Mas ok, vamos pro segundo relato, que não tem nome. E ele diz assim: bem, meu nome é José e não sou muito bom escrevendo, mas vou tentar. Eu sempre tive uma certa conexão com a espiritualidade no geral, segundo as histórias que minha mãe adora contar. Aparentemente, eu sou sortudo por ter nascido. Segundo ela, quando eu ainda estava no ventre dela, ela já era atormentada por várias coisas. Ela tem muitas histórias macabras, mas voltando a mim, começando pelo início, quando eu ainda estava na barriga dela, minha mãe disse ter ouvido um gemido meu. Não sei como isso seria possível, mas ela jura que ouviu. Muitas mães sentem isso, tá? Eu ouvia minha filha chorar na minha barriga, juro pra vocês. Eu ficava com medo dela, tava com medo, chorando, eu fazia carinho e falava, mamãe tá aqui, tá tudo bem. Enfim, sei que podem existir várias explicações, mas isso não importa agora. Um certo dia, ela foi à igreja para abençoar a gravidez. Ao entrar, logo na entrada, tropeçou e caiu de joelhos. Ela achou que tinha sido apenas um tropeço, mas 2 semanas depois aconteceu de novo. Dessa vez, ela tropeçou e caiu de barriga na porta da mesma igreja. Ela disse que ficou assustada e decidiu não ir mais, até brincou com meu pai dizendo que foi tentar se abençoar e acabou ganhando tombos. Detalhes, esses tombos aconteceram poucas semanas antes de eu nascer. Eu nasci de 8 meses, prematuro. Depois de uns 4 anos, mais ou menos, meus pais se mudaram. Fomos trabalhar em um chalé.
Nos primeiros meses, aparentemente, estava tudo certo, mas depois de algum tempo, minha mãe começou a ouvir passos perto da cama dela durante a noite. Em uma dessas noites, ela sentiu alguém puxando as cobertas. Ela disse que ficou em estado de choque, sem saber o que fazer. Depois de alguns dias, voltou a acontecer. Dessa vez, ela disse que viu vultos. Disse que viu uma mulher velha e feia rondando as camas, só que não era a cama dela, era minha cama e a do meu irmão. Meu irmão acordou morrendo de medo. Ele é um ano mais velho que eu, então dá pra imaginar o medo de uma criança pequena. A questão é que eu permaneci dormindo, como se estivesse sedado. Enquanto eles gritavam de medo, eu não acordei. Sorte a minha, talvez. Esses eventos duraram meses. Ao contrário do resto da minha família, eu nunca vi a tal bruxa, ou pelo menos não me lembro de ter visto. Segundo minha mãe e meu pai, nessa época eu tinha um amigo imaginário. Enquanto eles estavam amedrontados com tudo aquilo, eu estava me afastando deles lentamente, principalmente do meu pai e do meu irmão. Minha mãe dizia que eu só comia, brincava e conversava com esse amigo imaginário. Claro, é comum crianças terem amigos imaginários, mas no cenário em que a minha família estava vivendo, isso era preocupante. A minha mãe sempre ouvia passos de criança correndo pela casa. Às vezes via pegadas no chão, de pés que eram bem maiores do que os meus naquela época. Eu sempre parecia ser o protegido, de certa forma, mesmo que isso estivesse me afastando deles. Depois de um tempo, minha mãe me disse que uma moça apareceu. Uma cigana. Uma mulher de aparência simples, mas elegante. Segundo a minha mãe, ela era de meia idade, tinha cabelos grisalhos e de certa forma era bonita. Ela chegou, bateu na porta e minha mãe atendeu. Conversaram. Minha mãe perguntou o que ela queria. Eu nunca tinha visto aquela mulher antes. Mesmo assim, a mulher contou tudo o que estava acontecendo. Não tinha como ela saber. Ninguém além de amigos muito próximos sabia, afinal, como contar esse tipo de loucura para qualquer pessoa. A mulher disse que ficaria tudo bem. Apenas pediu que minha mãe orasse pela Santa Sara Kali. Depois disso, tudo ficou bem. Aparentemente, tudo voltou ao normal, mas ainda aconteciam algumas coisas isoladas conforme eu fui crescendo. Com o tempo, fui ficando mais ligada à religião em geral. Depois de um bom tempo, tudo parecia normal de novo. Até que, quando eu tinha entre 7 e 8 anos, já morando em um condomínio, tudo começou outra vez. Eu acordava toda noite com uma sensação horrível de estar sendo observado, todas as noites. Eu olhava para os lados e não via nada, mas a sensação continuava. Eu chamava minha mãe para ficar comigo, porque isso me fazia sentir seguro. Eu juntava o sofá em que eu dormia com o meu irmão e aí eu conseguia dormir. Mas toda noite era a mesma coisa. Um dia eu acordei de madrugada de novo, fui até o quarto da minha mãe e chamei por ela, mas ela não acordou. Então voltei para a sala e fiquei sentado no sofá chorando. Foi aí que eu escutei ela chamar meu nome bem baixinho, dizendo: "Vem cá, Zezeco." Zezeco é meu apelido. Eu fui até o quarto e vi que ela estava dormindo. Não foi ela que tinha me chamado. Entrei em desespero e chamei meu irmão. Ele juntou os sofás, como nossa mãe sempre fazia, e me abraçou até eu dormir. Meu pai ficava furioso com tudo isso, e a minha mãe recorria ao que dava para tentar resolver. Água com açúcar na porta, tesouras, tudo quanto é tipo de simpatia. Depois de um tempo, meus pais tiveram problemas e acabaram se separando. Daí pra frente foi uma loucura, muitas mudanças, brigas, confusão. Por um tempo não aconteceu muita coisa, até que, quando eu tinha uns 12 anos, voltou a acontecer. Começaram os pesadelos, os vultos, o básico, mas eu já tinha desistido um pouco da vida espiritual. Apesar de tudo, nada realmente confirmava a espiritualidade. Mesmo eu querendo acreditar, uma parte de mim sempre duvidou e procurou uma explicação lógica. Então eu ignorei. Depois de um tempo, parou de novo. Ficaram só as sensações ocasionais de estar sendo observado e um calafrio na espinha. Mas isso quase parecia normal. Quando eu tinha 14 anos, voltou a acontecer. Minha mãe, meu irmão e eu estávamos morando em outro bairro. Uma noite eu estava dormindo quando minha mãe me acordou com os olhos arregalados. Perguntei o que tinha acontecido e ela pediu para eu escutar. Fiquei atento e ouvi rosnados. Pensei que fosse um cachorro, já que sempre tinha vários na vizinhança, mas o som ele rondava a casa. Quando ele caminhava pela varanda, dava para ouvir um barulho parecido com cascos batendo na madeira. Em determinado momento, ouvimos um estrondo. Algo tinha jogado um dos cachorros contra a parede. Eu sempre fui muito brincalhão e tentava acalmar as pessoas, e estranhamente eu não estava com medo. Peguei o machado que ficava guardado perto do banheiro e fiquei com ele na mão. Eu e minha mãe ficamos sentados na sala, escutando aquilo rodear a casa. Seja lá o que fosse, se quisesse entrar, poderia. A única coisa segurando a porta era um pequeno prego, porque não tínhamos fechadura na porta da frente. Ficamos ali até umas 7 horas da manhã. Em certo momento, notei que o barulho tinha sumido. Abri a porta e do lado de fora havia marcas de arranhão na parede, e alguns cachorros estavam ao redor da casa machucados. Ai, que dó. Pelo lado racional, pensou que talvez fosse só alguns cachorros brigando. Depois disso, ainda aconteceram outras coisas, como pesadelos, e em um deles eu sonhei que um gato estava na porta do quarto. Ele mudava de cor, ficava listrado, preto, como se mudasse de raça. De repente, ele sumiu em uma luz vermelha. Algo alto, com roupas rasgadas, e se aproximou da minha cama.
Eu acordei, mas ainda estava com os olhos fechados e eu ouvi algo sussurrando o meu apelido, dizendo para eu enfrentar, para abrir os olhos. Ao mesmo tempo, outra voz fez um som baixo de shh, aquele som clássico que fazemos quando pedimos silêncio. Os murmúrios não eram palavras, mas eu entendi o recado de alguma forma. Parecia dizer, não abre os olhos, não olhe. E depois disso, adivinha, nos mudamos de novo. E um detalhe que eu quase esqueci. Muito tempo atrás, contaram para minha mãe uma espécie de profecia, ou algo assim. Falava sobre uma maldição na nossa família por causa de uma aliança e um milagre. É algo complicado de entender, como sempre. Hoje eu tenho 18 anos, nada mais aconteceu. Minha mãe e meu pai voltaram depois de muitos problemas e hoje estamos bem. Cara, calma, muitas camadas. E se essa profecia tiver algo a ver com você? Se você quiser falar, tipo, enviar outro e-mail falando mais sobre, ou quiser comentar aqui, não sei se você vai querer expor ou não, mas... Nossa, eu achei essa parte da profecia muito... Meu Deus. E sobre a cigana, primeiro, vamos falar da cigana. Uma coisa eu aprendi sobre cigano. A resposta é sim. Sempre. Vai ter cigano bom e vai ter cigano ruim, tá? Só que isso daí vai valer pros dois. Cigana pediu pra dar 10 mil reais na mão dela. Gente, eu vou dar um jeito de conseguir esses 10 mil reais. Porque, em primeiro lugar, que, tipo, o cigano, teoricamente, já é muito entendido das coisas de uma forma geral. E muito forte. Eu tenho um medo e um respeito gigante. Outra coisa, você tem que evitar o cigano, se você quiser evitar, antes dele chegar em você. Porque a partir do momento que chegou, meus parabéns. Só que uma vez eu tava voltando do curso de enfermagem e eu fui amaldiçoada por uma cigana. Foi amaldiçoada real. Quem me ajudou foi uma outra cigana que daí entrou a parte boa da história. Então, assim, vai ter de todos os lados. Mas Nossa, nunca vi uma cigana errar numa previsão. E ela falando pra rezar, às vezes se você rezar de novo pra moça que ela falou, pro nome que ela falou, não vou lembrar agora, às vezes pode te ajudar. E assim, algumas pessoas, é que pode ser questão de trabalho que possam ter feito, pode ser questão de que você já tem algo pra resgatar, do espiritual, algo assim nessa vida. Então tem muitas possibilidades, tem que daí ver o que é. Às vezes, se você... O problema é que às vezes você vai atrás e piora, né? Mas também em algum momento você pode ser pego desprevenido. Mas, não sei, eu indicaria se apegar ao espiritual, talvez. Eu sempre vou ser a favor de vocês terem um cartomante de confiança. Mas é porque eu sou cartomante, então eu entendo que ajuda muito. Apesar de hoje em dia eu não fazer mais leituras ou trabalhos, eu sei como ajuda muito. A parte dos cachorros. Eu até me perguntei, será que foi um lobisomem, algo assim? Mas não deve ter sido. O que fez os cachorros ficarem desse jeito e arranhando a porta? E não ter entrado ainda é algo muito assustador, não sei, eu não vou achar a palavra. Algo muito estranho e bolado e pensado pela coisa. Será que ela queria só dar um susto, passar um recado? O que era? Tô curiosa agora. Se você... Nossa, qualquer atualização, se você quiser mandar pra gente, manda, porque eu vou querer muito saber. E, gente, vocês têm alguma noção do que seja, do que o José tá passando, do que tá acontecendo? Quais as teorias de vocês? Eu quero muito saber, comentem aí, porque... Nossa, honestamente, eu fiquei de cara. Eu tô impactada. Hoje eu tô muito impactada com tudo. Vocês vão ver que eu tô impactada, tá? Mas ok, vamos pro terceiro relato, que também não tem título. Ele já começa com... Vou contar o que aconteceu comigo. Eu tava no meu quarto sozinha em casa. O meu pai tinha saído pra comprar um galão de água. Quando ele chegou, eu escutei o barulho já familiar do motor do portão e do metal balançando pra abrir. Saí do meu quarto quando escutei os passos dele dentro de casa e vi ele colocar água em cima da bancada da cozinha. Mas quando ele soltou... O galão de água caiu e quebrou, molhando tudo. Ele disse, que droga, falou uma palavra feia e pegou os panos pra secar o chão. Perguntei se ele queria ajuda, mas ele disse que eu podia deixar que ele limpava. Naquele dia tava muito calor, então eu entrei no meu quarto e liguei o ar-condicionado e fechei a porta. Depois de alguns minutos, ele abriu a porta do meu quarto e falou, já que ligou o ar-condicionado, deixa a porta aberta, que assim refrigera o resto da casa. Tô indo lá trocar o galão de água que quebrou. Eu disse que tudo bem, e então nós nos despedimos como de costume. Nossa, minha dicção agora, gente, perdão. Depois de uns 5 ou 10 minutos, eu levantei e fechei a porta do meu quarto, já que o ar frio estava sendo distribuído e meu quarto não estava tão fresco quanto eu gostaria. Pensei, vou fechar só por um tempinho e quando ele chegar eu abro de novo. Esperta. Mais alguns minutos se passaram e então eu escutei o barulho do portão.
Mas dessa vez eu não saí do quarto. Até hoje eu não sei o que era. Vi relatos de pessoas falando sobre doppelgangers e se assemelham muito com o que aconteceu, mas me dá calafrio só de falar dessa história. Como eu disse, eu não saí do quarto e continuei com a porta fechada, então o meu pai abriu a porta do meu quarto, olhou no fundo dos meus olhos e disse: "Tu não deixou a porta aberta como eu disse que era para fazer." Eu continuei olhando para ele, acho que por alguns segundos. A porta do meu quarto é bem na frente da porta da cozinha e ele se virou e foi em direção à bancada. Depois seguiu em direção ao pátio da casa. A porta, ela fica na cozinha. Eu achei estranho ele não estar com água nas mãos, então fui atrás dele para perguntar sobre. De repente, me veio no meio da cozinha o pensamento. Escutei o portão abrir, mas não escutei fechar. Dei meia volta, fiquei preocupada que ele tivesse deixado o portão aberto e alguém pudesse ter entrado dentro da nossa casa. Passei pela porta, depois pela sala e quando eu cheguei à porta da garagem vi o portão fechando. Meu pai estava descendo do carro com um galão de água na mão. Devo ter feito a maior cara de espanto do mundo porque meu pai na mesma hora que olhou para mim perguntou o que aconteceu. E as palavras saíram uma por cima da outra. Como assim? Tu não tinha passado pro pátio agora há pouco? Tu até falou comigo. Ele disse, claro que não, eu cheguei em casa agora. E fiquei gelada quando ele disse isso. Faz um tempo que aconteceu, então não lembro bem. Provavelmente comecei a chorar de desespero e medo, com razão. Mas eu lembro que corri pro pátio pra ter certeza de que eu não tava ficando louca ou de que, se eu estava ou não. Quando eu cheguei lá, nada, ninguém, não tinha ninguém no pátio. Quando eu voltei e falei pra ele o que aconteceu, ele ficou muito surpreso e até acreditou, mas supôs que eu tinha imaginado algo assim. Mas eu lembro nitidamente do momento em que aquilo abriu a porta e falou comigo. Eu lembro de chegar na metade do caminho e de voltar. Morro de medo de falar desse assunto, é a primeira vez que conto pra alguém que não seja próximo a mim. Tenho muito medo que aquilo volte. Isso aconteceu de verdade, mas se quiser mudar algo pra postar, sinta-se à vontade, gente. Relaxa que eu não mudo os relatos de vocês, tá? Eu no máximo vou... Opa, dei uma chutada aqui sem querer. Eu no máximo vou adaptar alguma coisa da linguagem ou do texto pra ficar com mais coerência, que às vezes alguns relatos são mais corridos ou tem alguns erros X de português, que eu não me incomodo, tá, gente? Vocês ficam com medo de mandar erro? Mas sempre tem duas opções. Ou vocês passam em alguma inteligência artificial, se vocês tiverem muita dificuldade mesmo, pra me mandar, ou vocês me mandam, gente, da forma com que vocês quiserem, que uma curiosidade minha, que não tem nada a ver com vídeo, é que eu já fiz uma parte de letras portuguesas, tenho muita vontade de terminar em algum dia. Quero muito voltar, quero muito terminar enfermagem e letras portuguesas. Mas eu não ligo pra essas coisas, tá? Vocês podem mandar o tanto de erro que tiver, que honestamente... Mas sobre doppelganger, vocês sabem que doppelganger é meu ponto fraco, né? Vocês sabem que eu tenho... Tudo bem que eu já vi minha doppelganger, que uma boa parte até de eu ter crescido no TikTok foi por conta da minha doppelganger, mas... Os doppelgangers, eles fazem muito disso, né? Eles entram ali justamente pra te dar um susto, pra dar uma quebra de expectativa, pra deixar com medo, pra causar confusão, pra causar caos. Foi o que ele fez, ele foi, te deixou com medo. Voltar, dificilmente. Mas mesmo que volte... Não estou dizendo que vai, não precisa ficar com medo. Mas mesmo que seja, eles não costumam fazer mal diretamente pra alguém que não seja a cópia deles. Não é o padrão, mas é bom sempre ficar atento, sempre ficar protegido. Eu, honestamente, por mais que seja obcecada por doppelgangers, não sei qual seria o ponto fraco deles. Preciso descobrir, inclusive, caso a minha apareça de novo. Mas, cara, é muito assustador. Eu tenho medo de doppelganger. Nossa, mas você acha que, tipo... Quase que ele encontra teu pai, mano. Uma coisa sobre os doppelgangers é que eu sempre digo que eles significam mau presságio. Então, a única coisa que pode acontecer é que vai acontecer uma coisa ruim. Mas coisa ruim, gente, acontece na nossa vida sempre. Pode acontecer todo dia, pode acontecer trocentas coisas. Não é necessariamente porque alguma entidade apareceu. Às vezes, elas só aparecem pra avisar. Só que, mano, imagina, tu tá de boa no teu quarto e de repente aparece um doppelganger. Não dá, isso é demais pra mim. Bem, esses foram os relatos de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vocês podem mandar o relato de vocês pro e-mail que tá aqui na minha descrição. Também pra minha DM do TikTok, mas, gente, eu sempre acho mais seguro vocês mandarem no e-mail, que dá pra ver melhor. Então é isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita pra se inscrever. Se você gostou do vídeo e ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aí, porque fortalece demais, ajuda muito o perfil a crescer. E quem sabe se tiver a opção de hypar também. Lembrando também que temos um Apoia-se e que o link está aqui na descrição. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu tenho mais vídeos pra gravar. Eu já estou cansadinha, como vocês podem perceber.
Meu cérebro, ele já está em processo de derretimento, mas ele nunca funcionou muito bem, nunca foi dos melhores e tá tudo bem. Pelo menos ainda tô com ânimo, ainda tô com empolgação, ainda tô com cérebro, vai, é que às vezes, gente, depois de um tempo, juro pra vocês, o meu cérebro, ele começa a derreter. Teve uma vez que no terceiro vídeo que eu tava gravando, nem muito, foi ainda o terceiro vídeo pro TikTok, que é mais curto, eu já não tava mais conseguindo completar a frase, eu ia lendo e a dicção ia... não funciona. Então é isso. Beijo, espero que vocês tenham curtido o vídeo até aqui. E se vocês tiverem alguma sugestão de creepypasta ou de assunto que eu possa falar pra vocês sobre, comentem aí que eu quero muito saber. E deixem a opinião de vocês sobre os relatos. Digam qual foi o relato que mais impactou vocês. Qual foi o que... Nossa, qual foi o momento aqui em que vocês ficaram na mão? Porque eu comecei já na mão e continuo na mão até agora. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.